Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de isolamento sobre temáticas e projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje, o nosso tema é a presença das mulheres no ensino superior. Nem sempre foi assim, que será apresentado, então, pela professora doutora Nailda Marinho da Costa, do qual eu queria muito agradecer a disponibilidade e o aceite aí o convite para participar conosco dessa atividade. Eu queria dar alguns avisos, então, iniciais, para que a gente tenha um bom andamento. Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que assim se mantenha durante a apresentação da professora Nailda, para evitar qualquer tipo de ruído durante a fala dela. Ao final da nossa apresentação, a gente vai abrir espaço para pergunta ou algum comentário que algum participante queira fazer, e a professora Nailda vai ficar disponível também para responder essas perguntas. E aquelas pessoas que desejarem certificado de participação podem depois, ao final, colocar o nome e o e-mail completo no chat, que a gente da diretoria de pesquisa vai providenciar e enviar para o e-mail de vocês. Antes, então, de passar a palavra à professora Nailda, eu queria, então, divulgar a nossa agenda da nossa semana. Então, os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas. Então, na próxima sexta, nós temos a apresentação sobre a política de saúde no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, que vai ser realizada pela professora doutora Lobélia da Silva Faceira. Só uma pequena modificação do que normalmente a gente tem feito. Na sexta-feira, ao invés de acontecer às 14 horas, o nosso evento vai acontecer às 16 horas, a pedido da professora Lobélia. Então, essa é uma pequena modificação, mas então a gente já queria divulgar para vocês a nossa agenda da sexta-feira. E na sexta-feira a gente vai dar andamento à divulgação dos próximos eventos. Bem, a professora Nailda, hoje, que vai conversar conosco, é professora titular da Unirio, que atua na graduação e na pós-graduação. Na Unirio, ela é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Brasileira, coordenando o Laboratório de Ensino para o Ensino de Filosofia e História da Educação. Teve a sua formação de graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Administração de Sistemas de Informação pela UF. Tem mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado pela UFRJ. Tem experiência no magistério do ensino fundamental superior, tanto presencial como distância, na área de ciência da informação, com ênfase em arquivologia, e na área da educação, com ênfase em história da educação. Tem pesquisado os temas de educação feminina, associativismo de mulheres e educação, movimento feminista e educação em tempo integral, acervos e fontes em instituições escolares, e também é sócia fundadora da Sociedade Brasileira de História da Educação. Professora Nailda, eu queria novamente agradecer muito teu aceite e passo a palavra para a sua apresentação. Estão me ouvindo? Estamos sim. E me vendo? Estamos sim. Boa tarde. Esse momento que a gente está vivendo é bastante difícil, então eu quero agradecer quem está aqui me ouvindo, porque essa pesquisa minha é muito cara no sentido de carinhosa, né? A gente está num momento de pandemia em que tenho certeza que vários dados já estão aparecendo sobre a questão feminina nesse momento, especialmente sobre a violência doméstica. Pesquisas vão apontar mais na frente, já estão apontando, mas vão apontar essa questão de forma mais intensa. E quero começar dizendo pelo ciclo que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, pelo título Pesquisar é Preciso. Pesquisar é preciso, né, em todas as áreas. Essa pesquisa, alguns resultados que eu vou apresentar aqui, ela tem, digamos assim, metodologia, que é uma pesquisa documental e bibliográfica,
documental, no momento de pandemia, nós temos assim muito acesso a dados via web, na internet, mas tem muitos dados de pesquisa que a gente precisa e estão nos acervos que precisam ser consultados, eles não estão disponibilizados eletronicamente, né? Nós temos que ir ao acervo em loco, digamos assim, e nesse momento nós estamos assim um pouco não, estamos impedidos de ir. Mas a pesquisa, o que eu vou apresentar aqui, lógico que é um resumo, não sou eu sozinha, claro, ela é fruto de um conjunto de pessoas, e aí eu quero situar os meus alunos de graduação e pós-graduação, que vêm há muito tempo colaborando com essa pesquisa, vêm participando dessa pesquisa. Aliás, eu estou falando dessa pesquisa, mas, na verdade, é mais de uma pesquisa. Isso é importante sinalizar, a participação dos alunos com bolsa de iniciação científica, né? Seja do CNPq, ou seja, da própria Unirio. Tem participação de alunos bolsistas de extensão da Unirio, isso é importante sinalizar. Participação dos alunos da pós-graduação, alguns bolsistas, CAPES, outros não, mas participam e estão discutindo esse tema comigo. Então, eu gostaria de fazer essa introdução na minha fala. Inclusive, também a pesquisa, obviamente, ela é um diálogo com vários autores que a gente vem estudando, e é um diálogo com as fontes com as quais eu já situei aqui, já falei. Enfim, então, pesquisar é preciso, né? Nesse sentido, eu dei a esta fala esse título, que, no caso, as mulheres que estão na universidade hoje, nem sempre elas puderam estar. Nem sempre foi um direito de estar na universidade, e eu chamo de ensino superior, e eu vou explicar para vocês por quê. Nem sempre foi um direito, nem sempre pela sua condição de gênero, simplesmente pela condição de gênero. Por ser mulher, não tinha acesso aos bancos universitários e de ensino superior. Por que eu falo ensino superior e universitário? Porque, em termos históricos, da história da educação do ensino superior, nós começamos, no caso do Brasil, com o ensino superior, cursos superiores, escolas superiores, e a universidade ela vai ser uma instituição que vai surgir efetivamente na década de 20, enquanto universidade. Algumas experiências já haviam sido feitas, mas ela vai surgir na década de 20. Por isso que eu chamo ensino superior, estabelecendo essa diferença. Obviamente, quando a gente estuda as mulheres, vocês estão me vendo? Estão, né? Quando a gente estuda a questão das mulheres no ensino superior, nós temos que estudar a trajetória de escolarização dessas mulheres. E isso aí, a cada momento histórico que nós vamos estudando, é interessante que você vai vendo se constituir a estrutura organizacional no nosso país, desde o que eu vou chamar lá da educação elementar, do século XIX, até o ensino superior. Então, ela dá essa abrangência para a gente, de estudar não só o ensino superior, mas eu tenho que voltar para estudar o ensino elementar, o ensino secundário. Tá? Por quê? Porque, por muito tempo, as mulheres, elas até, no plano da lei, tiveram acesso à escolarização elementar, escolarização primária. Aliás, a nomenclatura ela vai mudar de acordo com o tempo, né? Ela vai mudando de acordo com que essa educação vai sendo organizada em termos de escolarização, mas, por muito tempo, ela vai, de uma determinada maneira, estudar separado dos meninos. Porque lá no século XIX, depois eu vou passar um slide, e aí eu vou acompanhar o slide, mas eu quero fazer essa introdução primeira, que é para poder o slide ficar melhor, digamos assim, visível
para quem está assistindo. Então, as escolas eram separadas para meninos e meninas. Na época do Império, você tinha escola para o sexo feminino, escola para o sexo masculino. Depois, essas escolas, algumas foram ficando mistas no sentido de estudar meninos e meninas, não necessariamente porque era bom estudar meninos e meninas juntos, né, dentro de uma perspectiva educacional, mas muitas vezes também por questões econômicas, questões políticas. Você, às vezes, pega documentos em que você tem lá escrito escola para o sexo feminino, e aí você encontra nome de meninos mais até 10 anos de idade. Tá? E isso vai seguindo. No caso das mulheres, especificamente, você vai ter currículos diferenciados, no sentido de que, para adequar digamos, as habilidades femininas, porque por um bom tempo as mulheres foram vistas como preparadas, mesmo no processo de escolarização, para casar, tá? Para cuidar da sua casa, para cuidar do seu filho. E isso foi uma luta que foi se arrastando por muito tempo. Vocês imaginem que a gente vai chegar, por exemplo, na década de 30 do século XX, que vai acontecer um congresso feminista, organizado pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, onde uma das mesas que vai ter como tema de discussão é se essa instituição universitária que estava se constituindo, se nesse espaço rapazes e moças poderiam sentar lado a lado. Isso já no espaço universitário. Então, vocês veem que foi uma luta bastante intensa para que a mulher conseguisse ocupar esse espaço por muito tempo entendido como um espaço masculino, tá? Não sei se vocês estão me acompanhando, porque aqui tem o nome do Anderson e aí eu não estou vendo ninguém, mas enfim. Então, vocês veem que foi uma luta bastante interessante. Quando chega, depois eu vou passar o slide para poder ficar esse roteirinho mais interessante, vou passar umas imagens e tudo. Quando chega na década de 1929, vai surgir uma instituição chamada Instituição Universitária Feminina. Vai ser fundada essa instituição no âmbito da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e considerando que já havia um número significativo de mulheres no ensino superior. Os cursos clássicos, né, que elas faziam medicina, direito, engenharia, mas outros cursos vão surgindo e elas vão ganhando esse espaço. E o interessante é que não era só fazer o curso, porque para chegar a um curso superior, elas tinham uma trajetória muito grande, né? Tinha reprovação social, muitas enfrentar, às vezes, reprovação da própria família, porque a ideia também, principalmente no século XX, era fazer a escola normal, porque a escola normal era a escola em onde as mulheres podiam dividir seus afazeres entre o trabalhar e, ao mesmo tempo, tomar conta da casa, e, por outro lado, era uma coisa do cuidar das crianças. Então, essa concepção da delicadeza da mulher e tal. Então, aquelas que queriam fugir dessa situação, digamos assim, muitas das mulheres que eu vou falar aqui, elas fizeram escola normal, mas elas não quiseram seguir carreira no magistério. E aí elas enfrentavam, porque também por muito tempo fazer escola normal não era passaporte para o ensino superior, não. Então, muitas delas tinham que fazer os preparatórios, principalmente no final do século XIX, os preparatórios do Colégio Pedro II, e aí era uma maratona de provas que elas tinham que fazer, e mesmo depois de formadas, elas enfrentavam a questão do exercício da profissão. Então, quer dizer, tinha que uma trajetória, né, um percurso para chegar a esse ensino superior e a universidade, e depois ainda um percurso para conseguir espaço no mercado de trabalho. Vocês terem uma ideia nesse sentido, por muito tempo, uma das lutas das mulheres, mesmo depois de formadas, era conseguir fazer concurso para o Banco do Brasil, porque era proibido fazer concurso para o Banco do Brasil. Então, foi
foi uma luta que, principalmente essas associações que eu vou falar, já que eu trato do ensino superior especificamente, teve que lutar para fazer concurso. O Código Civil brasileiro, mesmo, né, o advento da República e tal, vai ter o Código Civil de 1916, quando a mulher casava, para exercer a profissão, que elas vão ser as profissões liberais, elas tinham que pedir autorização para o marido. Então, obviamente que eu estou falando de determinadas mulheres que só pelo fato de conseguir chegar ao ensino superior já era, digamos assim, um grupo de mulheres privilegiadas. É lógico que você vai ter diferenças entre elas. E eu quero chamar a atenção também para uma coisa. Muitas das mulheres que participaram dessas associações, né, da federação, e que lutaram pelo ensino superior para as mulheres, não necessariamente elas fizeram ensino superior, elas cursaram ensino superior. Né? Por exemplo, a gente vai ver a Ana América, que vai ser considerada a rainha dos estudantes, e vai ser uma das mulheres importantes para a fundação da Casa do Estudante. Ela não fez, teve uma educação doméstica que é diferente do que a gente chama hoje de homeschooling. Mas, então, é isso. E aí elas vão se organizar no sentido de buscar esse espaço. Tá? Então, eu acho que eu vou passando o slide e, de repente, vocês vão acompanhar melhor. Eu espero que eu consiga abrir aqui o slide como eu pensei. Deixa eu ver aqui. Está tudo bem, por enquanto? Vocês estão me ouvindo, né? Aqui, eu estou começando pela reforma Leôncio de Carvalho. Por quê? No século XIX. Porque essa reforma, se vocês olharem bem, ele era... O Leôncio de Carvalho vai baixar esse decreto, 19 de abril de 1879, e vai ser uma reforma que vai tratar do ensino primário e secundário no município da Corte e superior em todo o Império. Presta atenção nisso. Superior em todo o Império. Veja bem, significa que você já tinha escolas superiores em mais de uma província, não só do Rio de Janeiro, mas em vários outros espaços do país. Sendo que, legalmente, esse espaço era vetado às mulheres. Mesmo aquelas que conseguiam fazer o ensino secundário, porque algumas tinham muita dificuldade de fazer o ensino secundário, e aí eu estou falando no âmbito da legislação educacional. Para chegar a conseguir, você tinha que fazer como eu disse, os preparatórios do Colégio Pedro II, então não era uma coisa muito fácil. E a reforma Leôncio de Carvalho, ela vai, digamos assim, no âmbito da lei, pela primeira vez falar no ensino superior para as mulheres. Deixa eu ver se estão me ouvindo, que eu estou preocupada. Estão me ouvindo. Vai falar do ensino superior para as mulheres. Vai tocar nesse tema. Aqui vocês podem ver, eu botei esse medicina e direito. E também vai... Nailda, a gente não está vendo o seu slide, não. Ah, não? Não. Ai, gente, espera aí, por quê? Ontem nós não vimos direitinho? Deixa eu ver aqui o que aconteceu, desculpa aí. Por isso que eu estou sempre atenta aqui. Esse slide é muito interessante que se veja, espero que a gente consiga... Espera aí. Ah, já sei, deve ter acontecido alguma coisa aqui, só um minutinho antes. E você me ensinou ontem direitinho, né? Espera aí, já sei o que eu vou fazer aqui. Só um minutinho, gente. Paciência, que isso também nós estamos aprendendo, né? Espera aqui. E agora? Agora sim, a gente está vendo, eu vou só te pedir para colocar aquele modelo... Modelo de tela cheia. Isso. Tela cheia. Tá bom, exato. Então tela cheia. Foi? Pronto, agora sim a gente está vendo. Agora tá bacana. Então eu vou voltar, tá? Aqui. Então, eu estava falando da reforma Leôncio de Carvalho, é bom também que eu veja aqui as pessoas. A reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, só lembrando que, enquanto ensino superior, no Brasil, ele data da vinda da família real, tá? De 1808. Mas a gente não vai entrar nisso não por conta do nosso tempo. Então, aqui na reforma Leôncio de Carvalho, ela vai citar as mulheres, vocês podem ver, para inscrição no curso obstétrico. Primeira idade, maior de 18 anos, sendo homem, e menos de 30 e mais de 18 sendo mulher. Então, ou seja, entre 18 e 30 para ter acesso a esse curso.
Isso está a reforma. E as faculdades de direito já existentes no país, elas serão divididas em 2 seções, ciências jurídicas e ciências sociais. Então, para as mulheres chegarem a esses cursos, elas vão ter um longo percurso. Aqui eu trouxe, só para a gente comentar depois, quem quiser ver, as primeiras mulheres médicas. Na literatura, aponta que a primeira mulher médica foi uma parteira, ainda bem antes da Dona Augusta, mas em termos de certificação, nós vamos ter a Augusta Generosa Estrela, que ela, na verdade, ela vai se formar nos Estados Unidos e com a ajuda de custo do imperador Pedro II. Né? Tipo uma bolsa, digamos assim, né? Que vai ter uma hora que ela, entre aspas, para quem está fazendo aí, tem bolsa, e tem uma hora que ela não tem mais. Mas quando ela volta ao Brasil, ela vai ser recebida de várias formas. Mas eu vou voltar a isso, mas eu também quero chamar a atenção para a Rita Lobato, que fez na Faculdade de Medicina na Bahia, e de Ermelinda Lopes de Vasconcelos. Tá? Então, são 3 mulheres aí, que vou chamar aqui de pioneiras, embora esse termo seja discutível, mas no curso de medicina. Quando a imagem de algumas delas, da Dona Generosa Estrela, na verdade é Generoso, porque seria o sobrenome de família, a Rita Lobato e a Ermelinda Lopes, que a Ermelinda, no caso, ela foi normalista, ela fez a escola normal. Então, são as 3 mulheres que se formaram em medicina. A Dona Maria Augusta, não, deixa eu falar aqui da Rita Lobato, aqui ela fez uma tese, né, doutora em medicina, e ela primeiro começou a estudar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois, por questões familiares, com o irmão e tal, ela se transferiu para a Faculdade de Medicina da Bahia e se formou lá. E aí fez essa tese que vocês estão vendo aqui. Então, se formou em 1887. Lembrando que não era só estudar, né? As mulheres, para chegar nesses espaços, elas tinham que ser acompanhadas ou do marido, ou do pai, ou do irmão, né? Muitos maridos frequentavam as aulas que elas tinham que fazer para se formar. No caso da Menina Estrela, assim, isso era motivo de reportagem no jornal, quando a Menina Estrela voltou para o Brasil, ela foi bem recebida por determinado grupo e determinado grupo não, porque você tinha, assim, algumas correntes de pensamento que diziam o seguinte: mulher não podia fazer ensino superior porque mulher não tinha capacidade de fazer, ela tinha, e aí era comprovado cientificamente que ela tinha o cérebro menor, e por isso não tinha essa condição de fazer, de cursar um curso superior, de fazer um curso superior. Por outro lado, no caso das médicas, tinha um grupo que dizia assim: não é importante que as mulheres façam medicina, principalmente para cuidar das mulheres. Por quê? Porque muitas mulheres, naquela época, elas não queriam ser tocadas por homens, né? Os homens médicos. Então, o que acontecia? Havia uma mortalidade feminina nesse sentido, porque como muitas, você tinha as parteiras e tal, e muitas se recusavam a ser tocadas por homens. Então, quando a Menina Estrela, né, estou chamando como uma reportagem, Dona Maria Augusta veio, foi ovacionada como modelo, né, de mulher que conseguiu vencer e fazer faculdade, fazer curso superior. Então, eu vou passar mais rápido por causa do tempo, né? Aqui eu trouxe só para lembrar, né, do Colégio Pedro II, Ginásio Nacional. Depois, quando vai na República, ele vira Ginásio Nacional, ele vai ter vários nomes, né? E na República ele muda de nome, e começa como Colégio Pedro II, né? E Pedro II, e por aí vai, mas também não vou parar nisso. Então, ela tinha, aqui uma fala da Eliette Sarchiotti, que é uma das autoras que eu utilizo, e a dificuldade da mulher entrar no ensino superior estava diretamente vinculada à dificuldade de cursar o ensino secundário. Né? No caso do Colégio Pedro II, era exclusivamente masculino, o Colégio Pedro II é de 1837, as mulheres só vão ter assento enquanto turma constituída em 1927, né? No final do século XIX, algumas mulheres vão estar lá por conta de um dispositivo legal, mas depois elas serão transferidas para a escola normal, para o liceu, onde tinha uma unidade feminina, e os colégios provinciais também, elas tinham dificuldade de entrar, se era difícil para os rapazes, vocês imaginem para as mulheres, e tinham que ser equiparados ao Colégio Pedro II. Então, por isso,
elas tinham que fazer os exames preparatórios para poder entrar no ensino superior. Aqui eu trouxe só um exemplo da MIST de Campos. A MIST de Campos, ela vai fazer mais à frente, eu vou falar da União Universitária Feminina, ela vai fazer parte da União Universitária Feminina, né? Quando eu comecei a estudar a MIST de Campos, eu só sabia a idade de nascimento dela, nós não tínhamos ainda a data de falecimento, e depois nas pesquisas com os alunos e tal, nós conseguimos encontrar a data de falecimento dela. Então, a MIST de Campos, ela é considerada, ela não foi a primeira advogada a se formar, mas ela é considerada a primeira porque ela foi a primeira a exercer, inclusive no sentido de buscar o registro no IAB, no Instituto dos Advogados do Brasil, porque o que existia no século XIX era o IAB, né? A OAB vai ser da década de 30 do século XX. Mas a MIST vai peitar, digamos assim, vai dizer, eu quero esse registro, e ela vai lutar para conseguir o registro no IAB. E aí ela fez os exames preparatórios para poder entrar na Faculdade Livre de Direito, lá, considerando a reforma Leôncio de Carvalho. Ela vai lutar para isso, ela vem de Campos, que é hoje aquele espaço lá de Campos, e vem para o Rio de Janeiro estudar. Tá? Aqui, vocês veem que ela vai fazer os preparatórios e vejam bem, eram várias provas que elas submetiam para poder conseguir, digamos assim, o passaporte para o ensino superior. Então, vocês veem aqui embaixo, MIST, ela foi aprovada simplesmente em latim, aprovada plenamente, assim era a avaliação, e aritmética e álgebra, então era uma bateria de provas que elas tinham que fazer para conseguir. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aí eu trouxe aqui só uma placa que existe em homenagem à MIST de Campos, lá no IAB. A placa lá não tem, na época que nós fomos, não tinha assim, nos quadros, na galeria, a imagem dela, mas essa placa em homenagem está presente. Tá? Foi a primeiro lugar, enfim. Eu estou passando assim e vocês vão olhando para conta do nosso tempo. Aqui eu trouxe uma tabela que eu acho interessante, com alguns cursos que existiam em 1929. Vocês olhem que coisa interessante. Você tem a matrícula e a conclusão. Isso aí também eu peguei do livro da Safiotti. Na matrícula, por exemplo, Faculdade de Medicina, você tinha 5.687 homens e feminino 72 mulheres. Na conclusão, vocês veem que dá evasão também no masculino e no feminino. Na conclusão, você vai ter 609 homens e 4 mulheres formadas. Então, você vai ter, dentro da Faculdade de Medicina, curso de odontologia, farmácia, você vai ter filosofia e letras, dentro dos cursos superiores, vai ter ciências jurídicas e sociais, as engenharias, né? É interessante que, mesmo hoje, tem determinadas áreas, quando a gente pega as áreas atuais, você vê que, em termos assim, de igualdade, se quem for pegar masculino e feminino, ainda tem muita diferença. A engenharia ainda é um curso em que há uma predominância masculina. Como na medicina, se a gente for pegar, né, os vários campos da medicina, você vai ver que uns têm mais mulheres e outros menos. Tá? Mas vamos passar. Vamos ver em 29, olha as ciências jurídicas e sociais. 3.180, matrícula, feminino 20, conclusão, masculino 401, feminino 2. E por aí vai. Tá? Essa aqui é só um exemplo, você tinha as outras engenharias, e logicamente, que esses cursos eram de acordo com as necessidades políticas, econômicas do país, e no momento não dá para a gente falar devido ao tempo. Mas aqui eu trouxe que em 29 vai surgir a União Universitária Feminina. Quando a gente pega alguns estudos sobre algumas mulheres, e eu vou apresentar aqui, dificilmente você vai encontrar que elas participaram e que fundaram uma associação de mulheres universitárias. Nos dados biográficos, essa passagem ela não aparece muito. Mas em 29, elas vão fundar a União Universitária Feminina, considerando, segundo elas, o aumento de mulheres no ensino superior ainda muito baixo, porque nós estamos, por exemplo, teve um congresso, o primeiro Congresso Internacional Feminista, em 22, em que se estava pedindo ainda para as mulheres entrarem no Colégio Pedro II,
em 31 teve o segundo congresso, que aí as mulheres já estavam, e aí a União Universitária teve muita participação nesse congresso de 31. Então, em 29, vai surgir a União Universitária no âmbito da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A federação tinha como expoente, digamos assim, mais conhecida, a Berta Lutz, que estudou fora, estudou na Sorbonne, Ciências Naturais, depois veio para o Brasil, fundou a Liga pelo Progresso Feminino e depois a Federação. E aí a União Universitária Feminina será fundada por alguma dessas mulheres. Eu quero chamar a atenção aqui que nesse bojo, né, nesse caldo, você vai ter gerações no termos etários diferentes. Tá? Você vai ter, por exemplo, uma Carmen Portinho, em 29, bem jovenzinha, já militando no movimento feminista da época, que não era revolucionário, era mais em termos de reforma, e você vai ter algumas condessas e tal, mulheres mais digamos, com mais idade, de gerações diferentes nesses grupos. Tá? Então, ela é fundada em 31, em 29, em 31 ela vai se filiar à Federação Internacional de Mulheres Universitárias, porque havia uma rede de associações no mundo, tá? De mulheres universitárias, então a União vai se filiar. Ela tinha representação na Bahia, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ela vai estar filiada, na verdade, dentro da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Aqui eu trouxe uma foto da Berta Lutz, porque vai ser uma das mulheres, digamos assim, implementadoras dessa União Universitária, mas aqui é só para vocês verem, isso aqui ninguém vai ler isso, com certeza, mas é só para ver uma sociedade de doutores, porque aí vai ter várias reportagens nos jornais falando sobre isso, vários jornais vão publicar. E aqui é um desenho da Carmen Portinho. Olha a Carmen Portinho bem jovenzinha, né? Tem gente até que brinca, que às vezes ela aparece comigo, não sei, tem gente que diz isso. Mas, olha só, uma sociedade de doutores, o que pretende as eruditas associadas. O que pretende essas mulheres em relação para que as mulheres consigam ganhar esse espaço do ensino superior, né? Que, embora na letra da lei isso já aconteça, mas na sociedade muitas mulheres que chegavam nisso eram mal vistas como cabotinas, porque estavam fugindo ao seu papel, mesmo mulheres, e logicamente, para chegar ao ensino superior, estou falando de mulheres das classes mais abastadas. Então, lá na reportagem diz assim, não há dúvida, não há, sem dúvida, quem ignore que um grupo, aliás, numeroso de senhoras está operando no Brasil um movimento de reivindicações feministas. Né? Por quê? Porque a federação, liderada pela Berta Lutz e outras mulheres, inclusive a Portinho também estava junto, era bastante conhecida, no sentido da sociedade. Mas poucas pessoas sabem que existe no Rio de Janeiro uma associação de doutoras, a União Universitária Feminina, fundada em 13 de janeiro de 29. Tá? Então, essa união, ela se destinava a coordenar os esforços para as mulheres diplomadas ou matriculadas em universidades, né, em cursos superiores, se auxiliem mutuamente nas suas profissões liberais. Né? Carmen Portinho, ela tinha 9 irmãos. Tá? O pai dela faleceu, ela teve que trabalhar para poder ajudar a mãe, enfim. E aqui eu tenho a primeira diretoria da União Universitária. Você vai ver assim, Heloísa Marinho, que muitos se formaram fora, se formaram no Brasil, outros aqui. Você vai ter assim, engenheiras, advogadas, filósofas, né? Médicas. E aí você vai ter a Emília Lestrade, acho que é assim que pronunciam, eu nunca sei direito, mas ela vai ser doutora em ciências, em ornitologia, e ela vai falecer em serviço, fazendo a sua pesquisa na Amazônia. Alguns documentos dizem que ela faleceu em 29, outros dizem que faleceu em 30. Outros dizem que faleceu num acidente profissional, enquanto cientista, e outros dizem que ela faleceu de infarto na sua expedição. Então, vocês veem que bastante... A Ervina de Assis é uma médica também, que ela era da diretoria do Sindicato dos Médicos. O que eu estou querendo dizer? Que elas tinham uma rede de sociabilidade, que elas
né? Para, inclusive, se sustentar enquanto movimento. Eu trouxe aqui a Maria Luísa Bittencourt, ela era da União Universitária Feminina, junto com a Maria Rita, ela participou do 2º Congresso Internacional Feminista, em 1931. Depois, se vocês quiserem fazer pergunta, né, porque aqui eu só trouxe a Conferência Penal, por quê? Porque a União Universitária Feminina ela vai se fazer presente com a Maria Luísa Doria, com essa que eu mostrei a foto. De que forma? Eu tirei um fragmento, que ali também ninguém vai ler, só para ver como a coisa era divulgada nos jornais, né? Ela vai apresentar uma tese pedindo para um estabelecimento penal para as mulheres criminosas. Eu só quero lembrar que aqui, quando eu fiz a transcrição, eu fiz com a escrita da época, tá? Então, só chamando atenção para isso, como estava estou usando a escrita da época, tanto no documento impresso como no documento manuscrito. Então, ela vai pedir isso, né, nessa conferência penal, que se crie esse estabelecimento para as mulheres apenadas e que, de preferência, sejam mulheres que vai dirigir esse estabelecimento penal e, de preferência, advogadas e médicos. Aqui eu trouxe uma foto da revista Jornal das Moças, uma foto da entidade da União Universitária Feminina. É uma homenagem a Maria Luísa Doria, que foi quando ela se formou, né? Ela, nova advogada, ela conquistou essa laurea do curso jurídico na Universidade do Rio de Janeiro. Essa Universidade do Rio de Janeiro, a gente está aqui em 31, trata-se da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ hoje, porque em 31 ela era a Universidade do Rio de Janeiro, depois em 37 ela passa à Universidade do Brasil, depois na década de 60 ela vai passar à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Universidade do Rio de Janeiro é a atual UFRJ, então ela se formou lá, Maria Luísa, temos essa foto. A revista Jornal das Moças, é interessante que muitos periódicos da época, revistas femininas, chamavam jornal, então, Jornal das Moças. Elas, nas suas ações, para poder trazer as estudantes, elas ofereciam uma coisa chamada Chá das Calouras e Chá da Vitória. Chá das Calouras era quando, lógico, as calouras entravam, então elas faziam aquela recepção para as meninas que entravam no curso superior, e o Chá da Vitória era quando elas incluíam, né? Essas reuniões da União Universitária, elas aconteciam na Casa do Estudante do Brasil, elas aconteciam na Escola de Enfermagem Ana Nery e em vários outros espaços. Aqui eu tenho uma outra festa das calouras, em 35, que a União Universitária promovia, e é interessante que a União Universitária, uma das atividades dela é apoiar, digamos, estudantes que vêm do interior, porque como as estudantes não podiam ficar, se sustentar aqui, né, e aí eu estou falando mais da política geral, então elas tinham uma forma de apoiar para que essas meninas fizessem seus cursos, ingressassem, fizessem, concluíssem seus cursos. Tá? E elas se chamavam, né, o grupo de intelectuais. Então, por exemplo, intelectual é uma categoria de análise que eu estudo, porque elas se autodenominavam como intelectuais. Na época, né, imagina que é o ensino superior. Então, esse é um Jornal das Moças de 37, um almoço comemorativo do 7º aniversário da Fundação, vocês veem todas elegantes. Aqui é uma chamada para o Chá das Calouras, na Gazeta de Notícias, em 39. Aqui eu estou apresentando algumas engenheiras da época, formadas em 29, e aí, entre elas, a Carmen Portinho, que vai ser a presidente da União Universitária Feminina. Tá? Então, vou passando aqui. E é interessante como a gente vai estudando a estrutura do ensino, porque aqui em 30 você vê os exames vestibulares para a Escola Politécnica e a União Universitária Feminina. Eu botei isso aí de propósito, porque a Escola Politécnica ela vai constituir a Universidade do Rio de Janeiro. E aí ela vem de longe, tem toda uma história. A gente já publicou alguns artigos sobre isso. E a Carmen Portinha, ela fez escola politécnica, ela se forma em 27, né, na turma dela de engenharia. Aqui é o seguinte,
é uma festa esportiva feminina no estádio do Fluminense. O que acontece? A imagem não está muito boa, mas a União Universitária vai promover essa festa, porque em 31 aconteceu, como eu já falei, o Congresso Internacional Feminista, onde vai se discutir essa questão das mulheres no ensino superior, e aí tem, como todo congresso, né, tem aquela parte assim, de lazer, e elas organizaram uma ida ao Fluminense, dentro do setor desportivo feminino do Fluminense, e se faz essa visita, a reportagem fala toda a programação. Deixa eu ver só. Tá. Fala toda a programação. Aqui eu trouxe só um fragmento do Congresso Internacional Feminista, porque nesse congresso vai se reivindicar uma casa, né, dentro da Casa do Estudante Universitário, um pavilhão feminino, considerando que nós temos meninas que vêm de fora, e aí precisa ter um pavilhão feminino, coisa que não tinha ainda. E uma das digamos, a tese nesse congresso é da Ana Amélia, que, como eu falei para vocês, ela vai ser mais à frente chamada de rainha dos estudantes e tal, embora tenha estudado mais no âmbito doméstico, formado, né? Francês, inglês, aquela coisa toda da época. E essa tese vai ter um apoio muito grande, logicamente, da União Universitária Feminina. Aqui vocês podem ver a rede, elas se comunicavam, pediam audiência com o presidente. Inclusive, uma das coisas, uma das lutas dessas mulheres congregadas na União Universitária e na Federação, por exemplo, ela seria antes o direito ao voto, porque nós só vamos ter direito ao voto em 34, em 32, corroborado em 34 pela Constituição, né? E aí tem várias passagens sobre isso, que não vou falar aqui, mas aí em 36 nós já tínhamos direito ao voto, inclusive essa perspectiva mais assim, né, legalista e tal, teve vários rachas, né? Muitas mulheres foram fundar outras associações, enfim. Mas aqui é uma imagem da União Universitária. Vocês veem aqui, Urminda Bastos, que era advogada, Carmen Portinho. Essa foto, a gente não conseguiu ainda determinar a data precisa, mas por aproximação a gente entende que deve ser em torno de 1935. É uma atividade da União Universitária Feminina, tá? E aqui vocês podem ver que eu trouxe esse fragmento do jornal para ver como é que a questão da mulher era entendida até socialmente, né? Então, é só isso. Alguns anos atrás, considerava-se temeridade, mesmo excentricidade, uma moça estudar em escola superior, né, de direito ou medicina. Aos poucos, que a tanto se arrojaram, até eram apontados como cabotinhas, sabe? Enfim, hoje a evolução espiritual e social arrasou tras preconceitos. De ano para ano, cresce o número de senhoritas que se inscreveram nos cursos universitários. E elas, com a sua presença jovial, dão vida aos velhos casarões das nossas faculdades. Tá? Isso aí da revista Noite Ilustrada, de 1934. Vocês podem ver, quer dizer, elas não só são intelectuais, mas ela traz essa jovialidade, elas trazem essa beleza, e essa concepção, a gente está estudando, vai se arrastar por bastante tempo, viu? Enfim. Aqui tem a Carmen Portinho, uma imagem da década de 50, eu tirei lá do Dicionário de Mulheres do Brasil, e a União Universitária, depois, ela passa até a conceder bolsas, né? Bolsas com o nome de mulheres que já faleceram, em homenagem às mulheres que participaram do movimento lá no início, e elas começam a conceder bolsas também para ajudar as meninas a estudar. Então, essa aqui é a Carmen Portinho, que ela começou muito jovenzinha, em torno de 19 anos, nesse movimento. E a Carmen Portinho tem uma peculiaridade que eu quero destacar, eu não sei, o Anderson, você vê aí meu tempo, que ela fez engenharia e ela tentou dar aula no Colégio Pedro II.
lá na década de 20, quando ela está se formando. E foi, assim, uma dificuldade, mas ela tinha uma rede de relações e tal. Na época, até o ministro da Justiça interferiu, que mulher não podia dar aula lá, até porque ainda estava naquele momento que estudantes, mulheres, não tinha assento ainda nesse colégio, mas ela conseguiu ficar 3 anos e saiu depois porque quis. Como nós também já escrevemos outros artigos, a Paloma, que é uma professora lá da Universidade Estadual de Minas Gerais, e que fez um pós-doc aqui com a gente na Unirio, ela também está escrevendo comigo algumas coisas. Nós fizemos um artigo sobre a Maria da Glória, que foi uma professora que fez um concurso de química, porque se formava e aquilo que eu falei, mesmo para conseguir o espaço era difícil. Então, para ser professora do ensino secundário, no Colégio Pedro II, né, com os catedráticos lá, era muito difícil. Então, Portinho ficou lá 3 anos, Maria da Glória fez o concurso de Química, não conseguiu passar, mas entrou de outra forma, no sentido que você tinha várias categorias, ela não conseguiu a cátedra de imediato, e a Maria da Glória fez farmácia, não era um curso tão nobre como medicina, mas fez farmácia, e depois tentou dar aula de Química, e nós escrevemos um artigo sobre isso. E aí, só para dar um pulo, por conta, eu estou vendo aqui, já são 10 para as 3, chamando a atenção na década de 50, eu venho aqui para a década de 50, eu tenho a Priscila Diegues, que eu estou orientando uma tese de doutorado lá no nosso programa de pós-graduação, na Unirio, e ela está estudando a Flora Ferraz Veloso, que foi uma advogada que se formou na década de 50, que em 50 fazia parte da União Universitária Feminina, e que escreveu nessa revista Jornal das Moças, que era uma revista de variedades, né? Mas ela escreveu sobre a União Universitária Feminina, onde os temas, por exemplo, não só temas mas a questão da aposentadoria para as mulheres estava posta na agenda da União Universitária Feminina, né? E naquele momento, como o concurso para o Banco do Brasil, ainda na década de 50, estava posto, pautava a agenda da União Universitária Feminina. Então, Priscila está fazendo uma tese sobre minha orientação sobre a Flora, que foi um membro da União Universitária Feminina, né? E aí, quando chega em 61, a União Universitária Feminina ela vai mudar seus estatutos e vai passar a se chamar Associação Brasileira de Mulheres Universitárias, que a gente vai começar a estudar também, a partir disso. E eu vou terminar por aqui, porque aí eu vou deixar para quem quiser fazer perguntas, não sei se deu para vocês acompanharem, abrir um espaço para pergunta, porque eu estou vendo aqui, já são quase 3 horas, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, professora Anailda. Queria agradecer muito a sua disponibilidade e parabenizar aí pela apresentação e pela conferência apresentada.